tranquilo. Aparentemente você vai ver que Adão, ele está com um corpo glorioso. Não é qualquer corpo, mas o corpo de Adão está num corpo transformado. Então não dá para ver simplesmente Adão, ele nu, porque a inocência existia sobre Adão. Não dava para compreender, não dá para entender como era aquele momento. Mas a palavra do Senhor diz que quando Eva, ela peca, tão somente naquele momento Adão também peca. E diz que as nudez veio agora sobre o entendimento, e eles perceberam que estava nu e não tinha como resolver. Diz a palavra do Senhor que Deus desce numa tarde, agora procura Adão e não encontra Adão. Adão está escondido porque Adão entendeu que ele estava em pecado, que ele estava em falha. Então somente ele estava despido. Todas as vezes que você peca, você fica se escondendo de Deus. Você fica dizendo: e agora o que Deus vai pensar de mim? E agora o que é que Deus vai dizer? Todas as vezes que você peca, você simplesmente está ali com vergonha de Deus. Estava Adão da mesma forma. Adão estava escondido dizendo: e agora? Ele vai vir essa tarde, o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou dizer? Ele vai chegar. Estava Adão escondido, mas entenda, Deus misericordioso agora chama Adão e diz: Adão, cadê tu, Adão? Naquela tarde procura Adão, e Adão simplesmente está escondido, mas Deus sabe onde Adão está. Deus sabe o que foi que aconteceu, mas Deus quer que Adão confesse, porque a palavra do Senhor diz que o pecado ele tem que ser confessado. Quando confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então entenda, a mesma coisa da história do pato. Eu já contei aqui uma vez. Quando o menino ele passa por cima do pato, a mãe está na janela e vê o filho matando o pato, e o menino vira escravo da irmã, porque a irmã coloca um jugo sobre a menina coloca um jugo sobre o irmão. Então somente a mãe viu tudo, mas a menina simplesmente disse para não contar para a mamãe: eu quero que você faça tudo. Mas a mãe viu tudo, e um dia ele não consegue mais ficar debaixo do jugo da irmã dele, e ele chega para a mãe e diz: mamãe, quem matou o pato fui eu, muito tempo eu escondi. A mãe diz: desde o primeiro dia eu vi, meu filho, eu só estava esperando que você viesse me dizer. Então sabe qual o problema? Muitas vezes é Deus esperando para te perdoar, é Deus te esperando simplesmente para derramar misericórdia sobre a tua vida, mas você tem um coração de pedra. Você acha que é melhor do que os outros, mas entenda que você só vai prosperar quando você pedir perdão. Você só vai prosperar quando você reconhecer o seu erro. Você só vai caminhar para frente quando você entender que sem Deus não adianta. Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece, Ele sabe a tua intimidade, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você quer, Ele sabe de todas as coisas. Deus chama Adão. Adão está nu, está despido diante de Deus. Deus pega a folha agora das árvores e começa a tecer, começa agora a fazer uma roupa para Adão. E Deus faz a roupa que Adão precisa. Venha cá, Adão, eu vou cuidar de você, porque eu sou pai e você é meu filho. Então somente tudo que Deus quer é te abraçar. Dá oportunidade para Deus te abraçar. Reconheça o seu erro. Não é porque você falhou que Deus vai te condenar. Não, Deus não é condenador. Deus não é essa pessoa que você pensa, mas Ele é Deus misericordioso. O salmista vai dizer: muitos são as tuas misericórdias contra a minha vida, Senhor. Usa, meu Deus, contra mim, Senhor, as tuas misericórdias. Por isso que ele diz: ao invés de eu cair na mão dos homens, que eu caia em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai ter misericórdia de mim, Senhor. Que tu queres, Davi? Cair em minhas mãos ou cair nas mãos dos homens? Ele disse que eu caia em suas mãos, porque eu sei que o Senhor vai ter misericórdia, Senhor. Naquela tarde, entenda, o diabo bate palma porque Adão está em pecado, mas Deus sabe que é criatura, e Deus diz: não, do meu filho eu vou cuidar. Deus tece uma roupa e Deus solta uma profecia e diz assim: não tem problema, pelo homem que eu criei veio o pecado, mas também pelo homem que vai vir através de João capítulo 1, e o verbo se fez carne, virá também um homem, a qual tão somente irá pisar na cabeça da serpente, e tão somente irá tirar o pecado e lavar de toda a iniquidade que o homem tem cometido. O tempo se passa, então vai nascer muitos homens. Nasce Jó. Jó é um homem temente e fiel. Posso falar de Noé. Noé também é obediente. Nasce Enoque.
nasce tantos e tantos. Enoque foi transladado, Elias foi transladado, muitos homens nasceram. Mas entenda, Elias um dia disse: não suporto isso aqui, eu não suporto, Senhor, me tire, me mate, tire a minha vida, Senhor, que eu não suporto. É muito pesado o chamado. E tão somente Elias é transladado. Vinha Eliseu. Eliseu é um homem que faz muitos milagres, mas só porque foi chamado de calvo e careca, um dia ele matou as crianças. Deus não veio para matar, mas Deus veio para dar vida. Ele amaldiçoou as crianças só porque foi chamado de careca. Já pensou? Azusa sai e come 45 crianças. Vem Moisés. Moisés é um libertador. Vem José, até parecido com Jesus. José na teofania, tipifica Jesus. José é vendido pelos irmãos. José passa muito tempo longe do pai. Jesus passa muito tempo longe do pai, tanto quanto. Mas um dia José, ele perdoa os seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que 70 chegam no Egito. 70 pessoas apenas, 70. Mas com 400 anos já tem quantos? 3 milhões e meio de pessoas. Em 400 anos, 70. Será que crente gosta de procriar? O povo de Jesus, meu amigo, se for para... Não tem aquele negócio de assim, crescer e multiplicar. Aí ele disse: é com nós mesmo. Entrou 70 só, pastor, com 400 anos. 4 décadas só. 4 décadas, 3 milhões e meio. Teve uma misturazinha de egípcios ali, mas é muita gente. 3 milhões e meio. Jesus do céu. E aí, vê só, presta bem atenção. Deus levanta o libertador. Libertador significa Jesus. É até próximo, sabe? Moisés até um homem admirável. Diz que é o homem mais manso da terra. Conduz 3 milhões e meio de pessoas. O povo fuxicando dele, falando dele, e ele é muito tranquilo. O povo olha para ele e diz: tu é um amaldiçoado. Ele diz: tá bom, tudo bem. Tu é um desgraçado. Ele diz: não tem problema. Será que não tinha sepulcro no Egito para tu nos matarmos no deserto? Maldito. E Moisés tranquilo. Tem que ser crente, é ou não é? Tem que ser crente. Aí Moisés vai lá e diz assim: Senhor, eu apresento aquele que está me amaldiçoando, Senhor. Abra uma porta para nós sair daqui, Senhor. E eu quero levar ele junto também. Eu digo: meu Deus do céu. Tem que ser crente ou não? Jesus, estamos no mesmo barco, Senhor. O livramento que vem para mim, traz para ele também, Senhor. É até parecido com Jesus. É ou não é? Mas não chega nem aos pés de Jesus. Moisés liberta o povo. Aparece Josué, conduz aquele povo. Depois de Josué vem os reis, vem Davi. Davi é parecido também com Jesus, mas não é Jesus. É o homem segundo o coração. Um dia ele está sentado, ele disse: vamos buscar a glória de Deus, porque sem a glória ninguém vive. Ok, ótimo, Davi. Um dia Davi, diz assim: alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Tem sim, é aleijado dos 2 pés. Ele disse: manda chamar, porque enquanto ele viver, ele vai comer na mesa comigo. E ali tão somente ele representa Deus. É Deus pegando os pequenininhos que não tem nenhum valor e agora trazendo para a mesa e dizendo: come, porque Pai se alegra ver você comendo na minha mesa. Você não tem valor para os outros, mas eu te criei, eu te formei, e senta na mesa, porque eu posso ser, sabe? Eu sou o teu pai. Talvez você me ache duro, mas eu sou o teu pai. Então vem muitos reis. Daí para frente já não aparece mais nenhum rei que seja parecido com Deus. Existem reis que adoram o Senhor. A palavra do Senhor diz que se passa 450 anos aproximadamente, nada acontece. Mas João vai dizer que vem um homem, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós.
E ele veio, se despiu da sua glória e disse: não, pai, não adianta, eu tenho que descer. Realmente Jó foi um homem tremendo, até o diabo desafiou ele. Mas um dia ele abriu a boca e disse: maldito o dia que eu nasci. Jó pecou, murmurou. Jó, ele murmurou contra Deus, que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E quando nós nascemos, a palavra do Senhor diz que temos vida. E quando nós nascemos, é uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva, é um dom de Deus sobre nós. Deus nos criou por um propósito, mas Ele continua sendo fiel, mas falhou. Moisés pediu para bater na rocha, mas Moisés falhou. Moisés matou um egípcio. Davi, ele pecou, matou um homem também. Então muitos falharam, sabe? Muitos simplesmente falharam, não chegaram aos pés. Mas João vai declarar que o Verbo se fez carne mais uma vez. E quando ele declara, ele vai dizer: ele veio e ele não é o nome dele. Quem é o nome dele? Ele tem tanto nome que não dá para dizer com a quantidade que o nome que ele tem. Pensa aí no nome. Então ele vai começar a pensar: Príncipe da Paz, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele é a luz, a estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus eu sou, ele é. Então ele continua dizendo, vai dizendo os nomes aí, os nomes poderosos, ele é tudo isso. Quem é esse homem? O nome dele é Jesus de Nazaré. Então presta bem atenção, porque ele vai dizer: ei, quem é esse nome? É o nome que foi dado acima de todos os nomes. Jesus vem e começa a ser perseguido, mas ele não persegue ninguém, pelo contrário, Jesus faz tudo ao contrário. Ele começa a abençoar, ele começa agora a mostrar tudo diferente. Ele diz: se te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. Se te tomar a túnica, também dá a capa, não tem problema. Deus é aquele que restitui em dobro. Ele é o Deus que te chama para ser diferente no meio da escuridão. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Então ele começa a ensinar e dizer: aqueles que conhecem a palavra, não adianta conhecer e não praticar. Ele diz para Nicodemos: tem que nascer de novo. Ele tem com os fariseus e diz: eu sou a luz do mundo. E quando Jesus começa a testificar e dizer: vocês adoram a Moisés, é ou não é? Lembra que um dia o povo estava morrendo no deserto, quando Moisés estava conduzindo aquele povo? Lembra? Aí ele diz: lembro. Coloca João 8:58. Ele vai dizer: ele levantou a serpente no deserto, não foi? Coloca lá, vamos ler aqui, só para entender aqui. Volta mais. Aí, espera aí. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente conheço e obedeço às suas palavras. Diz mais: vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Aí respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo e asseguro, antes que Abraão existisse, eu já existia desde a fundação. Então pegaram pedra para apedrejar Jesus, e naquele momento Jesus saiu do templo. Sabe por quê? Jesus não deve explicação para ninguém. Mas se quer ouvir a verdade, Jesus tem a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, Ele é a eternidade, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus que conhece o amanhã. Ele conhece as tuas estruturas, Ele sabe quem é você, Ele sabe do que você precisa. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Todo-Poderoso. Ele é. E sem Ele, tudo que se fez não haveria. Sem Ele, tudo que se fez não haveria.
E ali Paulo vai dizer, vamos lá, vamos falar de Jesus. Quando começa a falar de Jesus, a igreja de Corinto é uma igreja muito rica e uma igreja que gosta de impor. É uma igreja intelectual que gosta de dizer, não, mas é assim, a palavra não é assim, a palavra é desse jeito. E eu não acredito que vai ter ressurreição dos mortos, mas coloca lá, vamos ler um pouco quando ele diz ali, no capítulo 15, né? No capítulo 15 de 1 Coríntios, quando eles começam a questionar e diz, não acredito na ressurreição, não acredito nisso. Não, ninguém vai ressuscitar, não vai. Aí Paulo diz assim, ó, já está aqui na tela, King James, tá bom? Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos. Deixa eu ver se aí tá aí, né? Deixa eu ver aqui. No 20. Coloca no 12, vamos ler no 12. É o questionamento aí no 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Porque tem gente que lê demais e não tem entendimento de nada. Por quê? Porque não adianta ler e não orar. Se tu ora, vem a revelação. Se tu só ler, tu fica com aquelas brigas na tua mente. Pastor, por que eu não entendo a Bíblia quando eu vou ler? Porque tu não ora. Se você orar, eu passei mais de 2 anos lendo a Bíblia de joelho. Então se você pegar, eu tenho 3 Bíblias. Se você pegar, está tudo marcado. Inclusive aqui tem uma, toda marcada. Se você pegar ela aqui, ó, vai estar toda marcada. Essas 3 Bíblias foram lidas de joelho. Entendeu? Tem a outra aqui, ó. Está aqui a outra. E a outra está em casa. Eu acho que eu deixei em casa. Então você vai ver a outra aqui, ó. Quer ter revelação? Leia de joelho. É lendo e orando. É lendo e sacrificando. Pastor, eu não entendo a palavra. Você nunca vai entender se você não se submeter, se você não se humilhar e pedir a Deus revelação. Assim era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto lia a palavra e dava a tradução conforme bem imaginava. O diabo entrava pelo meio, colocava heresia, colocava coisa na mente deles. Então somente eles não entendiam nada e questionava e brigava Paulo. É tanto que Paulo na segunda carta aos Coríntios, eu acho que na primeira carta aos Coríntios, ele vai questionar e vai na segunda, ele vai dizer assim, ó: quando vocês fossem, aprenda a esperar um pelos outros. E para de trazer muito vinho para se embriagar, porque até bêbado dentro da igreja ele estava embriagado. Então Paulo vai dizer, aprenda a esperar um pelos outros, porque um tinha condição, o outro não tinha, e uns comia. E ele dizia, se tem fome, come em casa, se tem sede, bebe em casa, mas aprenda a fazer as coisas de Deus com reverência. Por quê? Porque eles queriam ler, mas não tinha entendimento nem revelação da palavra. A briga era grande, a confusão era grande para Paulo doutrinar as igrejas que ele abriu, não foi fácil. Por isso que você vai ver a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, você vai ver a primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, você vai ver, né? Você vai ver ele escrevendo para Gálatas ali, né? Então somente Paulo vai estar escrevendo o tempo todo dizendo, pessoal, chegue, lá em Gálatas vai dizer, né? Os frutos do Espírito, então aprenda a ter os frutos do Espírito. O tempo todo Paulo vai estar doutrinando a igreja e ensinando. Vocês precisam ter uma essência do Espírito Santo. Não adianta ter palavra e não ter a presença. Não adianta ter palavra e simplesmente não carregar a presença dentro de vocês. Precisa carregar a presença. E o povo de Corinto disseram assim, ó: então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Aí ele vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsos profetas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. Povo cheio de confusão. É fácil doutrinar uma igreja dessa? É fácil ser pastor de uma igreja dessa? Faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e diz que está certo. Aí Paulo vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuai a viver em vossos pecados. Continua. Sendo assim também, os que dominaram em Cristo estão perdidos, que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto,
Em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio para um homem, da mesma forma por um homem veio o quê? Se Adão trouxe a morte, Jesus Cristo trouxe vida para nós. Porquanto assim como em Adão todos morreram em Cristo, todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, como logo depois os que são da sua propriedade na sua vida. Diz mais: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Imagina só, Jesus diz assim: hoje é o dia. Aí você sabe que aqui na terra existe demônios. Aqui nessa esfera existe principados. E mais para cima um pouquinho existe o quê? Potestade. Aí Daniel faz a oração e diz que desde o primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel. O anjo desce e não consegue trazer a notícia para Daniel que ele está de posse de vitória. O anjo diz que passou aproximadamente 20 dias. Só chegou no 21º dia. O anjo disse que teve que voltar para pedir reforço. Mas sabe o que é que eu vejo? Que quando Jesus raia nas nuvens, potestades e principados está saindo da frente, porque vem cavaleiro no cavalo branco, e na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não ficará potestade nem principados, mas o Senhor virá em glória para ressuscitar os que morreram em Cristo primeiro. Está escrito lá em Tessalonicenses, no momento que ele diz: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estão em vida serão corpos transformados em glória, e Deus irá chamar cada um pelo seu nome. Corpos serão transformados em corpo de glória. Lembra de Adão quando ele conversava com Deus todos os dias? Deus descia e Adão não estava nu. Nossos corpos serão transformados daquela maneira. Entramos no estado de inocência. Não dá para entender, não dá para explicar, mas entenda que Adão só ficou nu quando pecou, e Deus vestiu Adão, e nós teremos o mesmo corpo do princípio, que é exatamente o corpo da criação de Deus. Pastor, como é que vai ser meu corpo? Corpo glorioso. Corpo glorioso. E ele vai dizer: porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados ou colocados debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído, fica de pé toda a igreja. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa noite? Não haverá morte sobre a tua casa, porque Ele já dominou a morte. Sobre a morte o Senhor já dominou. Você crê? Sobre a morte o Senhor já dominou. E Ele está dizendo para você: não haverá morte sobre a sua casa, porque Ele já dominou principados e potestades. Então se prepara, porque vai acontecer esse dia, e em breve está acontecendo esse dia. Ele ressuscitou dos mortos. Continua que eu vou ler, continua aqui que eu vou ler. Não tire da tela não, filho. Tire da tela não, filho. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Diz mais: todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo e em todos. Diz mais: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizaram pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitou, por qual razão então se batiza em benefício deles?
Diz mais: de igual modo nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Todos os dias somos entregues à morte. Ele tem domínio sobre a morte ou não? Tem. Porque senão o diabo todo dia matava um da tua família, até acabar a tua família. Porque o diabo vive o tempo todo procurando a quem possa. Mas ele diz que o domínio da morte está nas mãos de Jesus. Por isso que o diabo chega na tua casa e volta, 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 porque Jesus está dizendo: nessa casa não mexe, nessa casa tem a minha presença, nessa casa tem a minha presença. Aonde tem o sangue do Cordeiro, o diabo não entra. Aonde tem o sangue do Cordeiro, o diabo não mexe. E ele está dizendo nessa noite: não entrará sobre a sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Todo domínio está nas mãos do Senhor, da vida e da morte, amém? Todos os dias enfrentamos a morte. E afirmo isto, irmão: todos os dias enfrentamos o quê? E por que nós vencemos? Afirmo, irmão: porquanto sois meus orgulho em Cristo Jesus nosso Senhor. Diz mais: portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras e em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos, bebemos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo o seguinte: cuidado, vocês estão ouvindo besteira demais. O problema é que vocês estão andando com quem não teve experiência com Cristo. O problema é que vocês estão andando com pessoas que não têm entendimento da renovação, da ressurreição de Cristo. Para com isso. Aí ele está dizendo assim: como justificado que sois, recobrais o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isto para a vossa vergonha. Eu digo mesmo: entretanto, é possível que alguém questione: sim, como ressuscitou os mortos, e como a espécie de corpo ressurgirão, como é que esse corpo vai ser? Não importa, Deus vai fazer e pronto. Com Deus ele faz milagre e não questiona. Insensato: o que semeia não nasce, e não o que é primeiro, o que primeiro morre. Primeiro morre a semente para poder dar fruto. Jesus morreu para que possamos ter vida. Porquanto semeais, não semeais o corpo que viverá a ser, mas apenas um simples semente, assim como a semente de trigo e outra qualquer. Diz mais a palavra do Senhor: mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada uma espécie semelhante do seu corpo, apropriado. E diz mais a palavra: nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, quantos animais possuem outra espécie, as aves outra espécie, os peixes outra espécie, são tudo diferente. Diz mais: também existe corpos celestes, corpos terrestres. Todavia, um é um esplendor de corpos celestiais, e outro difere e o brilho dos corpos terrestres. Diz mais a palavra: um é o esplendor do sol, outro é da lua, e o outro ainda do fulgor das estrelas. E outras estrelas diferem em luminosidade umas das outras estrelas. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita incorruptível. Algumas traduções vai dizer. E semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. Diz mais: é semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo ensinando diz: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último homem, o último Adão, no entanto, não é da terra, mas o último homem é do céu. E ele vai declarar e diz: ele ressuscitou. Da mesma forma está escrito: Adão primeiro foi feito alma vivente. Coloca o próximo, 46. E diz mais assim a palavra do Senhor, e eu termino aqui: assim não foi feito os espirituais que veio primeiramente, mas sim os naturais. Depois dele então chegou o espiritual. Diz mais:
só veio o espiritual depois de Jesus. Porque Adão traz pecado, mas Jesus traz vida. Adão traz a morte, mas Jesus traz vida. Adão simplesmente traz a desgraça, mas Jesus traz coisas novas, um novo tempo. Tenha certeza. Coloca lá, eu vou terminar de ler. Deixa eu terminar de ler aqui. O primeiro homem foi formado de onde? Do pó da terra. O segundo homem formado de onde? Foi formado de onde? O segundo homem, quem é o segundo homem? Aí Pedro vai dizer que o quê? O verbo se fez. O segundo homem não veio da terra, mas segundo homem veio dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu são parecidos. Por isso que ele disse: quem vê o Pai, ou quem vê a mim. Ele disse: mostra o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque me bate, eu não falo nada. Me faz o mal, mas eu faço o bem. Quer a minha morte, mas eu desejo vida. Aí Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de. Quem é que tem coragem de fazer isso? Te amaldiçoaram e você diz: eu te abençoo. Quem é que tem coragem de fazer isso? Só quem carrega a presença dele, viu? Você precisa dizer: Deus, que a tua presença reine sobre mim. Eu vou terminar de ler. Os que são da terra são semelhantes ao nome da terra. Coloca 49. Diz mais: assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Como é que é? Você é pecador, mas você está na igreja para receber os comportamentos de quem? De Cristo. Adão te fez pecar, falhar, chamar palavrão, mas Jesus, ele chegou para te ensinar e dizer: não vai chamar mais palavrão, não vai reclamar, porque daqui para frente sede meus imitadores. Sede santo, porque eu sou santo. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Aí ele pega pesado. Tu pensa que esse corpinho aqui vai lá: pastor, estou gorda, estou barriguda, pastor, estou manco de uma perna. Fica tranquilo, no céu não vai ter nada disso. Vai chegar com duas pernas, vai chegar fitness. Não é esse corpo, mas é um corpo glorioso. É um corpo transformado. O corpo não vai ser esse, mas é um corpo glorioso, diferente. E ele diz assim: não compare as coisas da terra com as coisas do céu. Não compare. Não dá para comparar. Ele diz assim: sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Não se mistura. Ele está dizendo: água se mistura com óleo, pecado não se mistura com a graça. O reino dos céus não vai entrar essas coisas não. O reino do céu não vai entrar sapato nem roupa não. Pastor, como é que é? Não dá para entender. Mas o teu corpo vai estar revestido de uma glória que não dá para ver tua nudez, não dá para ver nada. É diferente, é coisa sobrenatural. Não dá para entender, não dá para compreender. Quando ele diz assim, o que os olhos nunca viram, o que o ouvido nunca viu e nunca desceu ao coração humano, é o que está preparado para a sua igreja. Ele tem preparado coisas sobrenaturais que o homem da terra nunca imaginou. Mas tem Elon Musk nunca imaginou o que tem preparado e projetado lá no céu. Ele pode ser inteligente, pode ser o que for, mas nunca veio ao coração dele. Eis que vos declaro o ministério: nem todos adormeceram, mas certamente todos seremos transformados. E ele diz mais: aqueles que não morrer não têm vida. Como é que é isso, pastor? Eu tenho que morrer para ter vida? Que morte é essa? Nossas vontades, o nosso querer. Por isso que enquanto você quiser ser, bater no peito, eu sou assim, aí Jesus disse: eu não opero, porque tem que morrer o velho homem. Lembra do batismo? Tem que morrer a velha mulher. Lembra do batismo? Tem que morrer. Se não morrer, não dá fruto.
Vamos lá. Pega 10 grãos de milho, planta. Quando você planta os 10 grãos de milho, depois de uma semana, os 10 grãos de milho servem para alguma coisa? Está debaixo da terra. Talvez ele já tenha apontado. Mas aqueles grãos que foi enterrado, prestou para alguma coisa? Presta para alguma coisa? Não, a não ser para dar fruta agora. Só serve para dar. Então o Senhor está dizendo, quando você morrer, você vai dar fruto. Tem gente que quer dar fruto sem morrer. Pastor, eu quero crescer no ministério. Se você não largar o seu eu, as suas vontades, e deixar Jeová prevalecer na sua vida, você nunca vai dar fruto. Morra primeiro o seu ego, suas vontades, seu querer. Se quer dar fruto, então morre primeiro. Como é que é isso? Pastor, eu vou deixar ele reinar sobre a minha vida. Por isso que Paulo diz, não vivo eu sou mais miserável, todos. Vamos continuar lendo, eu vou encerrar. No momento, no abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Como é que eles vão ressuscitar? Com corpos incorruptíveis. E nós seremos transformados. Estou vivo, estou. Então o teu corpo, a roupa cai, o teu corpo é glorioso. Você vai olhar para você e você vai dizer, vixe, cadê a barriga? Foi embora. Olha para você e diz, meu Deus do céu, eu tinha uma perna, agora estou com as duas. Eu tinha um braço, agora eu estava faltando um braço, mas agora estou perfeito. É o arrebatamento, meu filho. Chegou a hora. Eu era preto, mas agora estou branco. Ó, o preconceito acabou. É tudo igual. Não tem preto, não tem branco, não tem baixo, não tem alto. Lá no céu é tudo corpo de glória. Jesus diz, tudo parecido um com o outro, assim ó. Tudo parecido, para quê, Senhor? Para ninguém ficar com preconceito, tudo parecido. Eita, glória a Deus. Aí Paulo vai dizer assim ó, pois o corpo será transformado, pois é impreterível que este corpo que pereça e se revista de quê? De uma glória. E o que é mortal se revista da imortalidade. No entanto, a morte já não existe para você mais. No entanto, que este corpo perecível se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus agrilhões? Naquele dia Jesus vai dizer: e aí, morte, toca sobre os meus, que eu quero ver agora, daí para frente. Então o Senhor está dizendo: se prepara para esse grande dia, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem crê, dá glória para o Senhor nessa noite. Deus está te preparando para morar nas mansões celestiais. Deus está te preparando para um novo tempo. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Senhor, meu Deus. No céu não entra pecado. Sim, Senhor. Diga tristeza nem dor. Ele diz para você nessa noite: coração quebrantado, pois todos são cheios de fecha teus olhos nesse momento. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celestes que Deus quis pra mim. Agora eu quero ouvir toda a igreja dizendo assim ó: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades.
das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobrezas, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor Rodeado de grande esplendor. no céu o luto é banido. O luto é banido. Enterros não hão de passar. lá não vai ter cemitério. Sepulcros jamais são erguidos. Lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais Astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Toda a igreja. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará o lugar com os crentes. de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado. de grande esplendor. Glória a Deus, amém. Tem glória para o Senhor. Nessa noite tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus. Pastor, eu quero aceitar o Senhor. Eu quero também ser transformado. Eu quero também morar na Nova Jerusalém, nessa cidade santa. Eu quero morar. Tem alguém nessa noite? Pastor, eu quero voltar para o Senhor. Faz tempo eu estou distante da casa do Senhor, estou distante da presença e quero voltar hoje. Se tem, vem aqui à frente. Tem algum aviso? Amém? Se tem, coloca na tela. Vamos. Amém? Glória a Deus. O irmão Michel, venha para cá, irmão Michel. Amém? Cadê o irmão Michel? Vou apresentar aqui bem rapidinho, irmão Michel. Venha para aqui. Amém? Cadê Lucas também? Vem para cá, diácono Lucas. Vamos orar pela sua vida, vem. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Venha sério, sem rir. Pode ser? Meu Deus, meu irmão Michel tá sério aqui, ó. Não tá, irmão Michel? Aí, ó. Sério. O Michel não tá rindo, rapaz. Meu Deus do céu. Amém? Deus tem concedido, mas pela misericórdia de Deus, mais um ano de vida, tanto para o irmão Michel como para o diácono Lucas, né? E vamos agradecer a Deus pela vida deles. Estenda as mãos para cá. Pai, em tua presença, Senhor, eu te louvo pela vida desses dois servos que o Senhor tem me concedido para essa obra. O Senhor tem confiado, Senhor. Eu não sei nem o que pedir para eles, Pai, mas uma coisa eu tenho certeza, que aquilo que eles têm escrito na mente deles está em tua frente, Pai. Senhor, tu sabes as prioridades, as necessidades que eles têm, Senhor. E eu te peço, como anjo desta igreja, como teu servo, Senhor,
Coloca como prioridade agora, Senhor, para que eles possam ser atendidos. Eu não sei se é um dom espiritual, eu não sei se é uma bênção financeira, mas aquilo, Senhor, que estiver no teu coração, Senhor, faz acontecer. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo e digo, Senhor, multiplica os seus anos de vida. Multiplica, Senhor, meu Deus, e faz com que eles prosperem, Senhor, espiritualmente, Senhor, primeiramente. E depois, Senhor, meu Deus, na vida secular, que eles possam receber as bênçãos materiais também. Em nome do teu Filho que reina para todos sempre, quem crê diz: parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Sim. Com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Vigília dia 29, não esquece. Amém? Já falei com o pastor Lucas já hoje. Ele está muito ansioso para vir para cá. Assim, ansioso não, ele está com vontade, está com muita fome. Inclusive ele falou comigo, e ele está lá em Brasília hoje. Ele está com a irmã Maria, né? Maria Aguiar, que é uma profeta lá da Bahia, uma pessoa que ele admira muito. E a fome, desde o primeiro dia que ele veio aqui, ele tem uma fome muito grande que nós possamos conhecer essa mulher. E talvez estamos projetando para que ela possa estar aqui na festividade do ciclo de oração. Eu vou estar falando com ela assim que eu terminar, se possível, né? Eu até pedi para ela ligar para mim hoje, assim que possível. Também não esqueça, amanhã, né? Ei, segunda-feira, amanhã, estaremos aqui, ó, fazendo esse clamor aqui, nessa campanha aqui, ó. Cheios do Espírito, cheio do Espírito Santo. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda. Foi um poder tão grande segunda-feira aqui nesse lugar, que o irmão Cícero saiu, eu tive que levar o irmão Cícero em casa, e tanto falar em línguas. Eu disse, vamos embora. A irmã Cícero falando em línguas, ia lá para a irmã Maria, tu vai para onde, Cícero? A irmã Cícero só falava em línguas. A irmã Maria, não estou entendendo nada, espera aí. Eu digo, ó, não precisa entender não, traga ele para cá, bota aqui no carro, vamos embora. E aí vamos embora para casa. Então foi forte, A irmã César disse, só está faltando a irmã Renata vir. Faz tempo, irmão César, já foi o convite para ela já, mas ela vai vir em nome de Jesus. Ó, também aqui, ó, encontros com... Eita, que cartaz bonito, Meu Deus do céu, agora arrasou aí. Meu Deus, quem fez cartaz aí? Meu Deus, parabéns. Então diz assim, ó, encontro com elas, quando é? De julho, né, para um mês, né? Já sabe quem vai pregar? Pastora Keila estará aqui conosco. Pastora Keila é benção, eu gosto da pastora Keila. Ó, também tem outro congresso aqui, Congresso Mirim. Congresso Mirim. Cadê aqui? Congresso Infantil, dia 10 de... Glória a Deus. Quem é que vai pregar? Pastor Marco Feliciano. É forte, igreja. Não esquece. Ó, cadê a diaconisa Nádia? Cadê a diaconisa Nádia? Amém? Amém. Tá ok? 2 meses? Que falta. Mas tá ok? O pessoal tá ok? Me diga uma coisa. Tem quantas vagas ainda? Tem 20 vagas ainda? 20 vagas. Quem for para os militantes, tem 20 vagas ainda. 20, viu? Deixa eu ver aqui outro aviso. Quem precisar de uma visita, quem precisar de conversar alguma coisa, procura a irmã Elaine, procura, né, a diaconisa ali também, Érica. Bem, glória a Deus, procura elas. Dá o seu nome. Pastor, toda quinta-feira o senhor quer falar da quinta-feira? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós temos a equipe de visita. Essa equipe de visita, alguns irmãos procuram e dizem assim, ó, tem como ir quinta-feira lá em casa? A gente vai e explica. Não é assim que funciona, porque muitas pessoas precisam e outras simplesmente querem. Aí as pessoas que precisam e as que querem também, dão seu nome a Elaine, e Elaine vai lá. Eu já disse a Elaine,
Você convive na intercessão, você ora e pede a Deus discernimento e julga os casos mais urgentes, os que são mais urgentes. Tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão com casamento se desmanchando, se desfazendo, e a gente procura dar uma prioridade a esses casos, atende primeiro as urgências, mas seu nome está lá, não se preocupe, a gente vai chegar na sua casa e vai levar para você algo da parte de Deus. Amém? Depois estarei divulgando alguns departamentos que eu vou estar definindo aqui para algumas pessoas, estar cuidando de vocês em um geral. Por quê? Porque aí vai ficar bem mais prático, vai ter contato com cada departamento. Pastor, eu quero aconselhamento. Pastor, inclusive o pastor Jordão acabou de fazer encontro de casais, não é isso? Fez um encontro de casais, foi 3 dias, foi 3 dias. E aí sim, eu não tenho como, não tem outro casal aqui dentro da igreja, a não ser como pastor, né? Tanto a missionária, cadê a missionária? Estava aqui a missionária. Dá um sinal, missionária, paz do Senhor, cadê ela? Está aí a missionária Lani? Amém, está ali atrás. Então será o casal que estará aconselhando exatamente casamento aqui, sobre casamento. Então eles serão do departamento de aconselhamento para casal. Amém? Glória a Deus. E depois estarei divulgando os outros departamentos aqui que estamos criando na igreja, exatamente para que você possa ser atendido. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. A confirmação. Sim, a comissão irá quinta-feira, né, para o sítio Peladas, não é isso? Sítio Peladas foi convidado, né? Jéssica agradece a visita. Quem é Jéssica? Jéssica agradece a visita, viu? Deus abençoe, não sei quem é não. E aí Jéssica agradece a visita, que Deus abençoe. É o que? Você falou mais? Só isso? Cantina lá fora, os jovens estão trabalhando para pagar a dívida que eles têm. Eles têm uma dívida aproximadamente de uns 5 mil reais, ou mais um pouco. Amém? Mas, pelos olhos da fé, eu já vejo essa dívida sendo paga. Diga amém, os jovens aqui, a irmã Mirelle. Diga amém, amém. Glória a Deus, né? A irmã Mirelle é o financeiro. Que Deus abençoe a senhora cada dia, amém? Ele dê calma. É, não é? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Curva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Mas eu quero profetizar, Senhor, que teremos uma semana abençoada. O Senhor levantou Josué. Josué abençoou aquele povo. O Senhor levantou a Moisés. Moisés abençoou. O Senhor levantou Abraão e Abraão